Amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa encontrar guarida em nossos corações, em nossa mente, nos fazendo sempre prosperar no conhecimento e na graça do nosso Deus. Amados, vamos começar aqui, iniciar mais uma lição bíblica semanal, mais uma lição bíblica diária. E essa semana, iniciando esta nova lição, cujo título é A Fé Vem Antes da Circuncisão. Por quê? Porque esse ensinamento que Paulo, na carta aos Romanos, está comentando sobre isso. Por que ele fala do vir antes? Que mensagem ele quer transmitir com isso, né? Então, vamos aqui para o verso síntese da lição dessa semana. Está aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 12, que diz: E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé, que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Como Paulo já ensinou aqui, já vem ensinando no contexto anterior, né, nos versos anteriores, e vai continuar ensinando nos versos seguintes, Paulo, tentando fazer uma síntese para a gente compreender o que vamos tratar durante essa semana na lição. Paulo, quando ele fala aquilo que vem antes, tudo aquilo que vem antes no contexto bíblico tem a ver com prioridade. Tudo aquilo que vem antes é mais antigo. Hierarquicamente é superior, porque veio antes. Quem vem primeiro é superior. Quem vem primeiro, o pai ou o filho? Ora, se o pai é quem gera um filho, o pai é antes, o pai é superior. Não existe na Bíblia pais, honrem seus filhos para que se prolonguem teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá, né? Não está escrito isso. Agora, os pais honram os filhos, né? Claro, não precisa nesse mandamento, porque instintivamente, os pais, obviamente, são capazes de dar a sua vida e dão a sua vida pelos filhos, vivem por ele, para trabalhar para ele, se matam pelos filhos, né? Obviamente. Então, este mandamento existe, como tantos outros mandamentos, como o mandamento adore a Deus, porque ele é antes da gente. Então, tudo aquilo que vem antes é superior. Esse é um princípio, é uma questão principiológica que nós vemos tratando desde o princípio. Tudo que você... Por exemplo, lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus vai dizer: ora, quem é maior, o sábado ou o homem? Ele pergunta lá, né? Lá em Marcos 2, versículo 27 e 28, ele vai dizer: ora, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o homem vem antes. O homem é do sexto dia. O sábado é o dia seguinte. Então, quem é maior? O sábado? O homem. Quem tem prioridade é o homem. E por que os judeus estavam colocando o sábado acima dos seres humanos, querendo matar os seres humanos? Porque no entendimento dele, o povo estava transgredindo o sábado. Entenderam? Então, essa questão principiológica está em toda a Bíblia. Então, Paulo, quando diz aqui, claramente, aqui, olha, é que em outras palavras, é o título da lição, a fé vem antes da circuncisão. Paulo está aqui colocando a fé acima da carne, porque ela vem antes. Quer dizer que a fé, ela vem antes de Deus criar o ser humano, lá no sexto dia? Ora, e quando não havia nada? Não havia nada material, nada sólido. E o Senhor abriu a boca e falou assim: haja isso, haja aquilo, e tudo começou a aparecer pela sua palavra. E o que é isso? Né? Se não é fé, é estrutura de fé. Se Deus, que é a fonte original da fé, Ele é a própria fé, Deus é tudo isso.
ele está nos ensinando, o próprio Cristo falou, olha, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda e disser assim, ô montanha, descola-te daqui e agora vai lá para o meio do mar, ela vai. Se você disser um pé de amoreira, uma amoreira, descola daqui e te planta no meio do mar, ela vai fazer isso. Olha só. Então, o que Paulo está querendo dizer assim, ô povo judeu, preste atenção, vocês estão muito pegados à carne, né? Vocês estão muito apegados à coisa física. Vocês se acham já salvos, porque vocês pertencem a uma religião, vocês pertencem a uma igreja, vocês se acham salvos porque vocês são judeus, porque vocês são descendentes de Abraão. E aí vocês se acham superior ao povo gentil, que esse povo gentil tem fé. E quando vocês se julgam superior por causa da carne em vocês, a herança hereditária, a hereditariedade, melhor dizendo, né? A hereditariedade que vocês têm de Judá, de Jacó, de Isaac e Abraão, o sangue deles corre. Vocês querem estar justificados e salvos por causa disso? Não, não é por causa disso. Tem algo maior do que a hereditariedade. Maior do que a informação genética na célula de vocês. É por isso que ele usa o termo circuncisão. Circuncisão é carne. Circuncisão é justamente arrancar um pedaço da carne do homem, né? Então, por isso que ele usa o termo circuncisão, porque ele está falando de carne, de hereditariedade, de coisa física contra as questões espirituais, que é a fé, que é muito maior. Carne, circuncisão, fé e espírito. Por isso que a dicotomia aqui no livro de Romanos é sempre a questão carne versus espírito. Então, Paulo não está falando aqui de lei espiritual, da lei escrita. Paulo está falando da lei natural, da carne. O que está sendo aqui diminuído em termos de importância aqui é a coisa carnal, que é temporária, que é transitória. É esse tipo de lei que ele está tratando aqui no livro de Romanos. Pois bem, dando continuidade aqui, vamos para a nossa primeira pergunta, que diz assim: a lei escrita existia já nos dias do patriarca Abraão? Vamos ver então aqui o texto de Romanos 4,13, que diz assim: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Ou seja, mediante a fé, né? Porque a justiça só é feita realmente mediante a fé. Por quê? Por que que a justiça ela não é feita mediante as obras da lei seca? Por quê? Vamos lá. Vou dar um exemplo muito fácil e vai ser fácil de entender. Se nós dissermos que a justiça é porque você guarda um mandamento diante dos homens eu sou, que é uma questão aqui, Paulo está tratando aqui daquilo que acontece diante da igreja, diante dos homens, diante dos olhos dos homens, que os homens não são como Deus que sonda os corações, os homens vão por aquilo que eles veem, nós somos assim, nós só enxergamos a superfície, sem o Espírito de Deus em nós só enxergamos a superfície das coisas. Pois bem, agora imagine que um homem ou uma mulher vai para a igreja louvar ao Senhor e ela quando abre a boca, ele quando abre a boca, é a coisa mais linda do mundo, aquela voz, né, que os homens que estão ali ficam encantados, parece que eles são elevados a um ambiente celestial, de tão bela voz, de tão bela canção, né? Junta a voz, junta a canção, junta com a música, junta com a mensagem, o homem é colocado diante de Deus no céu, é a coisa mais linda do mundo, não é? Quem já passou por essa experiência? Eu passei várias vezes, encantado com aquilo ali, né? Isso é maravilhoso. Pois bem, mas quem é que garante que o cantor ou a cantora, naquele momento em que está cantando, ou antes um pouco, ou depois um pouco, ela não está em pecado aberto? Inclusive, na hora que está cantando, né, ali naquele momento, até o coração dela se eleva para próximo a Deus, mas antes ela cometeu pecado. Ela não se converteu completamente, ela vive em pecado aberto, em adultério, em cobiça,
né? Em coisa desonesta, em roubo, né? E outras coisas, avareza, são tantos erros que a Bíblia, né, apresenta, em um, em, em um desses pecados ou em vários juntos. Quantos? Quantos escândalos nós não temos visto de cantoras famosíssimas aí, pessoas que ganham muito dinheiro, após uma música, tudinho, o escândalo explode, que estava com um pastor fazendo isso, um pastor casado. Tem muito isso. Só se a gente for bobo e trancar os olhos e os ouvidos para não enxergar, né? São muitos escândalos, não são um ou dois, não, são muitos, né? Por quê? Porque pela lei dos homens, da carne, aquela pessoa, aquela mulher que se veste bem, aquele homem que se veste de terno e gravata e vai no púlpito e grita, e você jura que diante dos seus olhos aquele homem tem o poder de Deus porque ele prega com autoridade, né? Mas está lá no adultério, está lá fazendo coisa errada. Por isso que a justiça não vem da carne, da coisa física, daquilo que os nossos olhos alcançam, daquele que as nossas mãos podem tocar. Não, ela vem da fé, porque a fé é algo que está dentro do coração. E você, quando serve a Deus pela fé, você obedece mesmo estando longe da vista das pessoas. Você não obedece para as pessoas. Você obedece porque ama a Deus, é algo que vem de dentro do seu coração. A fé não é algo que você possa tocar. Como diz lá o próprio Paulo em Romanos, em Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento daquilo que não se pode ver. A fé não se vê, a fé se sente, não é mesmo? E então, aqui tem muito dessa dicotomia aqui. Paulo está falando muito disso. Então, por isso que ele disse assim, olha, não foi mediante a fé que Abraão e toda a sua descendência receberam a promessa de que ele seria o herdeiro do mundo? Abraão não tinha nada, não era herdeiro de nada, né? Foi Deus quem prometeu e ele acreditou na promessa de Deus. Você vai ter tanto menino, tanto filho, tanto descendente, que vai ser como a estrela do céu. Eu vou te dar uma terra que manda, sai daí. Abraão não tinha nada, saiu dali, tudo pela fé, porque ele acreditou naquela palavra de Deus e no seu coração ele já começou a ver o invisível. Já se imaginava naquela terra, não tinha nenhum filho, né? Porque já com 75 anos de idade, quando ele saiu de Ur dos Caldeus, junto com Sara, ele não tinha filho até aquela idade, quem sabe tentando ano após ano, 30, 40 anos tentando, sem conseguir ter um filho. E agora ele já se imaginava com filhos, com netos e tudo, olha que coisa linda. E ele sai por causa daquilo que ele não está vendo. E aqui está a beleza, porque Paulo está dizendo que nós somos justificados pela fé. Paulo não está diminuindo lei. Paulo apenas está exaltando, falando de algo que é antes, de algo que é maior. A fé é maior. Porque sem a fé ninguém vai ser justificado. Porque a justiça não vem das coisas exteriores, superficiais. A justiça de Deus está baseada no homem espiritual. É isso que ele vai dizer pela boca do profeta Samuel, que ele vai dizer ao profeta Samuel: ô Samuel, vocês homens só vê a aparência, mas eu vejo o coração. A aparência exterior não me engana. O homem exterior não me conquista. Eu não sou ligado a vaidades que ficam encantados com o homem, eu fico encantado com o homem interior, com a fidelidade, com a fé, com o espírito do homem. Porque Deus é espírito, Deus é um ser espiritual, não é um ser carnal como o homem. Olha que coisa linda. Então, tudo isso está nessa mensagem, né? Mostrando claramente onde Paulo quer chegar. Paulo não está aqui diminuindo a lei de Deus. Paulo está aqui mostrando que a fé, que participa da lei de Deus, da verdadeira lei espiritual, que ele vai tratar no capítulo 7, essa sim, a fé sim, a fé verdadeira, a fé genuína, é aquela que conduz o homem para a justificação. O homem se torna justo quando tem essa fé. Quando ele é purificado, edificado por dentro e não por fora. Não adianta você cortar um pedaço da sua carne e dizer sou justo. Não, você está só cumprindo o mandamento como um sinal.
Ora, a circuncisão era um sinal exterior, você cortava um pedaço da carne, né? Inclusive só do homem, né? Porque a mulher não tinha, e aí, se for pegar o pé da letra, nenhuma mulher vai no reino de Deus. Só entram os homens. Olha só que absurdo, que loucura seria isso. Então, o sinal na carne é apenas um tipo. Né? O corte na carne é apenas um tipo, um sinal de coisas espirituais. Você tem que cortar lá no coração, lá no espírito, aquilo que a sua alma deseja. Então, você matando o desejo lá dentro do coração, aí sim você consegue ser fiel a Deus. Então, sempre foi uma tipologia. Continuando, amados, vamos aqui para a segunda pergunta que diz: a lei por si só pode tornar o homem em filho de Deus? Qual o papel da lei? Duas perguntas aqui, né? Vamos ver que a lei por si só, se ela tem o poder de fazer que alguém se torne filho de Deus. Alguém que diz assim, olha, o mandamento de Deus está dizendo assim, olha, não faça calúnia, não levante falso testemunho contra o seu irmão. A lei diz isso, né? E aí, eu nunca falei mal do meu irmão, eu nunca disse calúnia com meu irmão, contra meu irmão, e por isso Deus é obrigado a aceitar você no reino dele, porque você nunca abriu a boca, nunca disse nada com seu irmão. Mas lá dentro do seu coração, lá no seu espírito, lá onde deve ser exercitada e edificada a fé, você tem ódio do irmão. Você tem vontade de dizer algo contra ele, porque você inveja o que ele tem, o que ele é, né? O que ele representa para muita gente, porque você queria o lugar dele. Né? Invejando, cobiçando tudo que ele tem, né? O que ele é. Ora, Deus não vai julgar você porque você nunca abriu a boca e disse, inventou uma mentira, uma calúnia contra alguém, não. É pelo coração que ele vai julgar, né? Então, a pergunta, ela tem muito disso. Você pode se tornar filho de Deus porque você guardou a lei de forma seca? Você guardou a lei só de forma exterior para impressionar os homens? Né? Ou porque você guardou no espírito? Olha só, qual é o papel da lei? Da lei escrita, da lei exterior, que está ali dizendo, não faça isso, não faça aquilo. Qual o papel dela? É justificar? Vamos perguntar aqui a Bíblia. Paulo vai dizer aqui em Romanos 4, 14 e 15 o seguinte: pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor. E a promessa de Deus é inútil, porque a lei produz a ira. E onde não há lei, não há transgressão. Olha que coisa, né? Que linguagem, né? Paulo usa, exaltando aqui. Veja que o objetivo de Paulo aqui é sempre exaltar a fé, colocar ela como prioridade máxima, fazendo com que o judeu pare de priorizar o homem exterior, as aparências dentro da igreja lá em Roma. O objetivo de Paulo é mostrar para os judeus e para os gentios que aquela religiosidade que havia lá em Jerusalém, que levaram os líderes judeus a matar Jesus, aquilo que Cristo falou num dos maiores sermões que ele fez lá em Mateus 23, onde ele chama 7 vezes a liderança, os fariseus, os sacerdotes, né, os doutores da lei, de hipócritas. O que é hipócrita? Hipócrita é um sujeito falso, que se veste de linho finíssimo, que era a veste dos sacerdotes, né? Mas o coração está cheio de ira. Ele falou como isso: você é um sepulcro caiado, por fora está todo pintado, por dentro no espírito, na fé, é podre. Tem um corpo lá em decomposição, fedendo. Então, o tempo todo Cristo está ensinando isso. E Paulo assimilou. Paulo, o Espírito de Cristo que habitava, assimilou tudo isso. E Paulo está trazendo isso aqui agora para uma igreja de outra forma, de uma forma mais simples, porque aquela linguagem espiritual que Cristo usava era muito profunda para esse povo. Aí Paulo agora está esmiuçando. Paulo não está contra o judeu. Paulo não está contra os rituais, as cerimônias que Cristo, né, orientou que fizesse. Paulo não é contra nada disso. Paulo é contra a hipocrisia que isso pode trazer ao homem que está preso às coisas externas, às aparências. Né? Paulo está contra isso. E como é que você vence isso? Exaltando a fé.
Não é diminuindo a lei, é exaltando a fé. Aí Paulo está dizendo isso aqui, olha. Sabe por quê? É por causa disso né? Pois se os que vivem somente pela lei, né, são herdeiros de Deus, não tem sentido a fé. Para que a fé? Se basta você guardar um mandamento exteriormente, por dentro você está cheio de ódio, mas a pessoa diz, não, aquele homem ali é um homem honesto. Nunca vimos aquele homem bater na mulher dele, nunca vimos aquele homem ali dar um grito na vizinhança. Aquele homem ali, a casa dele, nessa rua aqui, todo mundo sabe que todo mundo ali é calmo, os meninos são educados, os meninos acordam de manhã logo cedo, é tudo tomado banho, vão tudo para a escola, os meninos não brigam no meio da rua, as unhas dos meninos tudo limpinha, a roupa tudo passada, tudo coisa exterior. Mas o que está por dentro? Né? O que está por dentro? Eu conheci famílias assim, pessoas assim, que quando os meninos cresceram, que saíram de casa, saíram do pai, viviam na opressão danada pelo pai, que entraram na droga, que hoje viraram bagunça, porque eram tudo ali perfeitinho apenas para mostrar para o povo que era daquele jeito. Mas não amavam ser assim. Eles queriam outra coisa. Né? Então, olha que coisa, meus amados. É tudo isso que Paulo está querendo trazer. E respondendo a segunda pergunta aqui, ó, qual é o papel da lei? Paulo deixa claro, ó, a parte final do verso diz, e onde não há lei, não há transgressão. Olha só, se não fosse a lei, o povo vivia em transgressão e a gente não ia conseguir identificar o pecado. Já imaginou? Você convivendo com o pecado, fazendo a coisa errada, ele consumindo, porque o salário do pecado é a morte. Cheio de ações negativas e fazendo coisa errada, o pecado como um câncer silencioso, trabalhando por dentro para matar, para destruir, mas porque eu não conheço a lei, não conheço o diagnóstico, não conheço o remédio para matar o câncer, eu vou continuar doente, porque eu não sei o certo a fazer. Então, e Paulo vai continuar falando sobre isso, vai explicar melhor ainda. Esse não é o verso em que ele explica melhor, ele está dizendo, olha, se não fosse a lei, a gente não teria conhecimento do pecado. E quando a gente tem a lei e a gente conhece o pecado, a gente foge dele. Sem a lei, o papel da lei é identificar o pecado. É maravilhosa a lei. Mas a lei, ela não justifica. O papel dela é outro. O papel da fé é conduzir o homem à justificação. Esse é o papel da fé. Mas o papel da lei é outro, são coisas distintas. Esses dois juntos, fé e lei, andando juntos e abraçados, o homem se torna perfeito diante de Deus. Porque, inclusive, eu só posso colocar a lei em prática se eu tiver fé. Sem fé, ninguém consegue fazer nada. Então, qual o papel da lei? Você vai chegar lá numa fazenda de alguém, lá na cerca dele, é uma cerca eletrificada, e lá tem uma placa bem grande dizendo assim, não encoste na cerca, risco de choque elétrico. Aí tem uma caveirinha lá mostrando que o cara pode até morrer eletrocutado. Ali está o mandamento, não toque na cerca. Não passe para o outro lado, que aí tem outra placa assim, ó, cão bravo, não entre. Olha só, meus amados, para que serve esta lei? Para que serve a lei escrita ali? Ela é para o mal ou para o bem? Para o bem, porque se não fosse aquilo que está escrito, a gente entraria, cometeria o pecado sem nenhuma advertência, viveria em pecado, sem nenhuma advertência, sendo conduzido para a morte, morrer de um choque, morrer eletrocutado, ou morrer estraçalhado por um cão bravo. Então, esse é o papel da lei. E é isso que Paulo está tentando passar para a gente. Paulo não está falando contra a lei. Paulo está falando claramente da superioridade da fé. E esses homens que só visam a lei, estão mortos só na letra escrita, na letra que ele chama de letra morta, né? A letra escrita, a gramática, ele chama de letra morta. Paulo chama de letra morta. Então, os homens que estão presos só a isso, que sabem tudo da Bíblia decoradamente, mas no Espírito eles não entendem e não praticam aquilo, é isso que Paulo está vacinando a igreja de Roma para não entrar nessa liturgia, nessas práticas, nesse estilo de vida
que tinham os judeus no tempo de Cristo, e pouco tempo antes de Paulo ali, né, que é aquela coisa, religiosidade, que não trouxesse de volta isso para a igreja. É isso que Paulo está escrevendo aqui.